como receber um salário mínimo todos os meses investindo em fundos imobiliários. Então fica aqui comigo no vídeo que a gente vai ver qual é o valor que você precisa investir e a taxa de retorno para que você tenha essa renda ali pingando todos os meses na sua conta. Vamos embora pro vídeo? Meu nome é Fernando Cunha, sou especialista em investimentos. E se é a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, que aqui eu trago muito conteúdo sobre investimentos para o longo prazo, construção de carteira tanto em fundos imobiliários quanto ações, para que você se aposente mais cedo, beleza? Bom, vamos ver aqui o que são fundos imobiliários. Na prática, fundos imobiliários são constituídos para você investir em imóveis. Se você tem um dinheiro para investir e quer investir em imóveis, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Comprar um apartamento para alugar, por exemplo, para receber renda dele, certo? Então, os fundos imobiliários são um veículo que você pode investir não em apenas um único imóvel, mas pode diversificar e comprar vários imóveis com uma única cota que você compra ali na Bolsa de Valores. Então, lembrando que os fundos imobiliários são negociados através da Bolsa de Valores e são fundos que compram diversos imóveis em diversas regiões, em diversos setores diferentes, e você vai receber aluguéis desses inquilinos que estão lá. Imagina que você tem um recurso para comprar um imóvel, e aí você vai e compra um imóvel no valor de R$400 mil para deixar ele para alugar. Qual é a média, dependendo da região que você vai comprar esse imóvel, ele vai te pagar entre 0,3% e 0,4% ali na média. Então você vai receber em torno de R$12 a R$16 mil de aluguéis vindos desse imóvel. Beleza? Então você tem agora um único imóvel que vai te pagar essa renda. Agora esse imóvel vai ser alugado através de uma imobiliária, vai te cobrar um custo para isso, né, para administrar esse imóvel, e você vai ter que pagar imposto de renda no final do ano sobre esses aluguéis que você recebe. Você precisa recolher imposto, você vai pagar imposto sobre esses aluguéis. Agora, por outro lado, você pode comprar cotas de fundos imobiliários que são negociados na bolsa com os mesmos R$400 mil e comprar um único fundo que tem dentro da sua carteira 15 imóveis diferentes. Então lá dentro, com um único investimento, esses R$400 mil, digamos que você vai comprar só um único fundo, você estaria diversificando não em um único imóvel, mas em 15 imóveis diferentes. E esses imóveis vão estar localizados em diferentes regiões do Brasil e vão ter vários inquilinos. Você não vai estar recebendo aluguel de uma só família, de uma só pessoa, mas vai estar recebendo aluguel de várias empresas que estão ali dentro daquele fundo. Então o fundo imobiliário, de forma bem simples, ele é constituído, ele é criado para abrigar ali dentro dele vários imóveis diferentes em vários tipos de regiões e ter vários tipos de inquilinos. Você tem fundos imobiliários de diferentes setores, tanto fundos de shopping, fundos de galpões logísticos, onde você tem grandes empresas alugando espaços para fazer seus estoques, né, para deixar guardados seus estoques. Você tem fundos imobiliários de hospitais. Então tem diversos ramos diferentes onde você pode investir. Um fundo imobiliário de shopping, ali dentro desse fundo constituído, você tem vários shoppings. O fundo ele é dono de um shopping inteiro ou de parte do shopping, grande parte desse shopping. Então imagina que você vai comprar um fundo que tem imóveis que valem milhões de reais. E obviamente que é recomendado, né, que você faça esses R$400 mil de investimento em vários fundos imobiliários. Imagina que você vai dividir em 10 diferentes fundos imobiliários. Você vai ter ali centenas de imóveis em vários locais do Brasil e vai ter dezenas, se não centenas de inquilinos ali dentro dessa composição de carteira que você montou. Então essa é a ideia. Você vai ter acesso a imóveis de alto padrão e vai ter um recebimento de aluguel muito mais pulverizado. Não vai depender de um único inquilino. Pode ser que aquele imóvel que você comprou naquela grande avenida por R$400 mil não se valorize ao longo do tempo. Ou então o inquilino que já alugou esse imóvel de você, ele precisa sair por algum motivo e esse imóvel fique vago por vários meses até ser alugado para outra pessoa. Isso pode acontecer dentro de um fundo imobiliário também, mas se o fundo ele tem vários imóveis, a saída de um inquilino desse fundo não vai impactar tanto. Vai representar ali 2, 3% da receita que esse fundo imobiliário distribui mês a mês. Você já viu que a diversificação é muito interessante com fundos imobiliários. E um detalhe, tá? Lembra que eu falei que você vai pagar imposto de renda na pessoa física, né? Se você comprar diretamente esse imóvel,
você vai ter que recolher imposto de renda. Nos fundos imobiliários, você não tem imposto de renda. Os recebimentos dos aluguéis que você recebe do fundo são isentos de imposto de renda. Mas repare bem, são só os aluguéis, tá? Agora, se você tiver valorização na venda dessas cotas, você vai ter que recolher 20% de imposto de renda apenas sobre a valorização que você teve. Então, dito isso, agora que você já viu o benefício que é comprar fundos imobiliários em comparação a imóveis para alugar, qual seria o valor que você teria que ter em média para receber ali por volta de um salário mínimo, hoje em torno de R$ 1.200? Se a gente considerar uma receita, um retorno médio dos aluguéis em torno de 0,7% ao mês, você teria que ter mais ou menos R$ 170 mil investidos num único fundo imobiliário ou numa composição de vários fundos imobiliários que te paguem ali na média 0,7%. Então você receberia aproximadamente R$ 1.200 por mês ali na sua conta, isentos de imposto de renda. E o que é importante salientar é que esses R$ 170 mil que você vai comprar de patrimônio através da Bolsa de Valores, você vai ter esse patrimônio oscilando de valor. Tá? Esses 170 mil podem virar 200, como podem virar 150, ou seja, a variação de preço desse patrimônio, a todo momento ela vai estar ali mudando, né? Então, se você entrar na Bolsa de Valores, você vai enxergar seu patrimônio variando ali para 180, 160 mil. É normal esse tipo de variação. E o que é importante a gente entender é que o patrimônio ele oscila de valor, mas os aluguéis que você vai receber desse fundo imobiliário podem não sofrer nenhum tipo de alteração, porque os aluguéis que vão ser recebidos pelo fundo imobiliário vão depender dos inquilinos que estão pagando esse aluguel, né? Vão depender ali dos contratos de aluguéis que foram feitos por esse fundo. Então em nada vai mudar a renda que você vai receber mensalmente com a variação das cotas, a variação do preço do patrimônio. É importante você observar que o retorno que você tem com o objetivo de gerar renda é no longo prazo. Você vai comprar um patrimônio que tende a ser corrigido pela inflação. Esse patrimônio que você compra ao longo de vários anos, de décadas, ele vai sendo corrigido pela inflação. A tendência é que os imóveis sejam corrigidos pela inflação no longuíssimo prazo e que a renda que você recebe vindo desse fundo imobiliário também vai sendo corrigida pela inflação, pelo IPCA, né, que é o índice médio da inflação no nosso país, e também pelo IGPM. Vai dependendo do contrato de aluguel que o fundo vai fazer ali no final do dia. É importantíssimo salientar que os fundos imobiliários, eles são investimentos de renda variável, um instrumento que vai te gerar renda indefinidamente. Os fundos imobiliários não têm um prazo definido para acabar. Então, quando você vai investir, é importante que você observe isso. Alguns fundos eles são criados com um prazo determinado, mas a grande maioria não tem um prazo, é um prazo indeterminado que você vai estar investindo nele. É muito importante que a gente diversifique o patrimônio tanto em fundos imobiliários quanto em outras classes de investimento. Se você observar, a gente passou períodos onde os shoppings ficaram fechados. Então, os fundos imobiliários de shopping passaram períodos ali sem distribuir renda ou reduziram bastante a distribuição de renda. E eles vieram aos poucos retomando, conforme a reabertura dos shoppings, eles foram retomando a distribuição de renda normalmente. Se você tivesse só fundos imobiliários de shopping na carteira, você seria diretamente impactado por esse fato. Então, por isso é importante você diversificar a carteira. E hoje a gente já consegue investir em fundos imobiliários com R$10. Você já consegue comprar uma cota de fundo imobiliário e passar ali a receber uma renda. Ele vai te pagar essa renda já no próximo mês. E os fundos, eles têm a obrigatoriedade, por lei, de distribuir a cada semestre. Mas muitos deles, a grande maioria dos fundos, distribuem esses investimentos, né, esses proventos, mensalmente na sua conta. Um ponto bastante importante é que você tem nos fundos imobiliários mais liquidez, ou seja, você consegue vender uma parte desses investimentos. Por mais que a gente saiba que os fundos imobiliários são criados para que você construa uma carteira e carregue esses fundos para receber renda ao longo do tempo, se você quiser se desfazer e quiser vender um pedaço desses fundos, né, vender algumas cotas na bolsa, você consegue vender normalmente. Agora, se você tem um único imóvel, recebe aluguel dele, precisou de dinheiro, você não consegue vender 1 ou 2 cômodos desse apartamento. Com os fundos imobiliários você tem muito mais mobilidade, muito mais liquidez. E se você quiser investir num imóvel de alto padrão, com R$20 mil, R$30 mil você consegue.
Já se você quiser comprar um imóvel de alto padrão, né, dentro aí da sua avenida, na sua principal avenida, para receber um aluguel, você vai pagar muito mais do que 30, 40 mil. Provavelmente você não vai conseguir comprar um imóvel de alto padrão por esse preço. E a gente tem o que a gente chama de efeito bola de neve também nos fundos imobiliários. Assim como nas ações, que você recebe os dividendos e reinveste esses dividendos, nos fundos imobiliários é a mesma coisa. Você vai receber esses aluguéis e quando você está construindo esse patrimônio, é interessante que você pegue esses proventos que você recebeu e reinvista, né, na sua própria carteira de investimentos. E esse reinvestimento, você tem uma renda vindo, você compra mais cotas para receber uma renda ainda maior. Esse é o efeito multiplicador da bola de neve. Então, quanto mais cotas você compra, mais renda você vai receber desses fundos imobiliários. Então vamos ver um exemplo aqui de um fundo imobiliário para você conseguir observar as variações das cotas, o recebimento da renda e quanto você teria que investir e quanto você receberia de renda. Obviamente que cada um dos fundos tem uma taxa de retorno e você pode escolher aqueles fundos que façam mais sentido para a sua carteira de investimentos. Se você quer fundos imobiliários mais consolidados, que te gerem uma renda mais constante, você pode buscar por essa característica. Pode fazer mais sentido para esse objetivo que você quer. Se você quer fundos imobiliários que te paguem uma renda mais elevada, às vezes 1% ao mês ou mais de renda, você pode buscar esse tipo de investimento se esse for seu objetivo. Mas, quando você tem uma renda mais elevada, você tende a ter um risco maior. Quanto maior o retorno, maior tem de ser o risco, e isso é natural em qualquer tipo de investimento. Vamos dar uma olhada aqui num fundo para a gente ver na prática como é que ele funciona. Então esse aqui é o fundo imobiliário, o KNRI11 da Kinea. Não é nenhuma recomendação de compra, mas é para a gente observar como seria aqui a variação de preços das cotas desse fundo imobiliário. Você vê aqui desde 2018 a variação aqui de 137, chegou a um pico aqui de R$ 187, chegou a cair aqui para em torno de 140 e hoje ele está sendo negociado aproximadamente aqui R$ 146. Então você vê aqui que teve uma variação grande. Qual foi o rendimento que você teve nos últimos 12 meses aqui? O rendimento que você teve somente com os aluguéis. Você teve 7,6% de rendimento somente dos aluguéis. Aqui você consegue ver o preço sobre o valor patrimonial. O que isso aqui representa? Esse é o preço que o fundo está sendo negociado em relação ao valor que o valor do patrimônio que o fundo tem. Então digamos que o fundo ele tem um valor de patrimônio lá de 100 milhões de reais. Então esse patrimônio é o que foi avaliado para os imóveis que fazem parte desse fundo. Ele está sendo negociado abaixo desse valor que foi avaliado os imóveis que fazem parte dessa composição. Então aqui você tem uma noção se ele está sendo negociado acima ou abaixo do valor patrimonial dos imóveis que estão ali dentro. Aqui você tem os dados básicos do fundo imobiliário, CNPJ, você vai estar investindo em imóveis físicos, em escritórios comerciais e também em logística, ou seja, aqueles galpões logísticos onde as empresas armazenam e fazem o estoque das mercadorias para que elas cheguem na sua residência. Aqui a gente tem a taxa de administração do fundo, né, e a data que esse fundo foi criado. Assim como a quantidade de cotas emitidas e a participação no IFIX. O que é o IFIX? Assim como a gente tem o Ibovespa, que é um índice que tem uma carteira teórica, é como se fosse uma cesta, né, de várias ações. A gente tem o mesmo para os fundos imobiliários, que no caso que a gente chama de IFIX, o índice de fundos imobiliários, onde você tem também uma composição e é uma forma de você medir, né, se o fundo ele está indo bem ou não em relação a uma cesta de vários fundos imobiliários ali que foram criados. Esse aqui é o retorno médio do IFIX comparado com o fundo que a gente está olhando aqui, que é o KNRI. Você vê o KNRI aqui em várias janelas de tempo, né? Ele tem um retorno aqui nessa linha vermelha acima do IFIX, como tem momentos em que o IFIX está acima do fundo imobiliário, o que é normal. A gente tem aqui que avaliar a qualidade dos imóveis que estão dentro desse fundo e também a gente está olhando aqui uma cesta, que é o IFIX, com vários fundos imobiliários lá dentro e comparando um único fundo com uma cesta extremamente diversificada. Então a gente tem que observar isso, né? E esse é um comparativo que a gente faz, se o fundo está performando, se ele está indo bem ou se ele está indo em linha com a média do mercado. Esse aqui é o fundo imobiliário Kinea, a descrição breve dele aqui, se você quiser dar um pause para dar uma olhada no detalhe. Então o que é importante observar é aqui a distribuição
é de até 95% dos resultados semestrais, dos balanços semestrais. Lembra que eu mencionei que os fundos imobiliários distribuem mensalmente, mas eles têm a obrigatoriedade de distribuir isso semestralmente. E por deliberação eles acabam fazendo isso mensalmente. E aqui a gente consegue observar os dividendos que o fundo distribuiu ali mês a mês, né? Você vê aqui o aumento da distribuição que ele vem fazendo ao longo do tempo, alguns momentos uma distribuição mais elevada, mas você vê aqui um aumento dessas distribuições. Em alguns momentos aqui 81 centavos, 91 centavos. E aqui abaixo o que a gente chama de yield, né? O retorno em relação ao preço que você paga. E você vê aqui que chegou a ser 0,30, né? Agora 0,60 e aproximadamente 0,7, 0,67 ali de distribuição em relação ao preço. O yield é o preço em relação ao que ele distribui, o que você está pagando em relação ao aluguel que você está recebendo. Se você aplicasse 170 mil reais a 0,7 ao mês, você estaria recebendo ali aproximadamente um salário mínimo. E essa aqui é uma simulação bastante interessante para a gente observar o efeito de bola de neve, né? O efeito dos reinvestimentos dos aluguéis que você recebe do fundo. Se você pegasse os aluguéis que você recebe e recomprasse mais cotas ainda do fundo, nessa linha azul aqui, ó, você vai observar qual é o efeito que você tem, o rendimento que você vai ter mais elevado do que na linha roxa, onde você não fez o reinvestimento dos dividendos. Então nessa simulação você comprou 608 cotas, né, totalizando quase 100 mil reais, foi adquiridas ali de agosto de 2020 a julho de 2022, né? E lembrando que é sempre importante frisar isso, né? Que os rendimentos que você teve no passado podem não se repetir no futuro. Por isso que é importante você fazer essas análises para ver se esse fundo ainda faz sentido, né? Você avaliar se a qualidade dos imóveis que estão ali dentro faz sentido para a sua carteira, para o objetivo, né? Que é, se for de gerar uma renda, né? Gerar uma renda de forma mais segura, de forma mais constante, você opte por fundos que têm essa característica e que têm bons imóveis na composição. E esse aqui é um resumo dessa simulação. Com o reinvestimento dos dividendos, você teria um valor investido de aproximadamente 100 mil reais, teria recebido 11 mil reais de dividendos. Se você não tivesse reinvestido e comprado mais cotas, né, você receberia 10 mil reais. O seu rendimento no final do período aqui seria de 10% versus 11,5%. E aqui o resultado final, sem o reinvestimento, 83 mil, e com o reinvestimento, a 94 mil. E repare aqui que o rendimento total está negativo em 5,82%, com reinvestimentos de dividendos, e bem mais negativo aqui, né, com 16,9% se você não tivesse reinvestido as cotas. Ou seja, a gente pegou um período aqui de queda, né, porque a gente teve uma elevação de taxa de juros e uma expectativa de alta de inflação, né? A gente teve um aumento de inflação e com isso a gente teve uma elevação de taxa de juros, o que faz com que os fundos de tijolo sejam pressionados. Você tem aqui uma desvalorização acontecendo nesses momentos de alta taxa de juros. E isso impacta diretamente os fundos de tijolo, os fundos que investem em imóveis. Aqui a gente avaliou um período bastante curto, né? A gente avaliou de agosto de 2020 a julho de 2022. Então, esse tipo de movimento negativo, ele pode acontecer com os fundos e está acontecendo com diversos fundos de tijolo nesse momento onde a taxa de juros está mais elevada. Isso você consegue ver claramente nesse gráfico onde o IFIX na linha azul, ele sobe e a taxa de juros cai. Então você consegue perceber que com o aumento de taxa de juros, os fundos imobiliários caem e com a queda da taxa de juros, os fundos imobiliários tendem a se valorizar. E esse movimento tende a se inverter ao longo do tempo. E esse ciclo ele tende a se repetir. Mas isso não acontece somente com os fundos imobiliários. Acontece também com a Bolsa de Valores em geral. Você tem aqui uma elevação de taxa de juros. E isso faz com que a pressão, né, nos preços das ações também caia. E esse é um movimento que a gente precisa ter consciência, né, que ele existe para que a gente faça os investimentos de forma adequada. E é nesse momento que você pode ampliar sua carteira de investimentos de fundos imobiliários, comprando cotas mais baratas. Você vai conseguir observar vários fundos imobiliários nesse momento de taxa de juros mais elevada sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial. E quando a gente fala de FIX e fundos imobiliários, a gente precisa fazer uma relação, não com a taxa Selic diretamente, mas costuma fazer essa relação com os títulos IPCA de longo prazo. Essa comparação é muito mais adequada, porque os fundos imobiliários eles tendem a ser corrigidos pela inflação e pela inflação de longo prazo.
os imóveis eles tendem a se valorizar no longuíssimo prazo acima da inflação, ou pelo menos se corrigir pela inflação ao longo do período. E quando eu falo de longo prazo, são janelas de 10, 20, 30, 40 anos. Os fundos imobiliários e os imóveis eles tendem a ser corrigidos pela inflação. E aí, o que você achou da ideia? Será que faz sentido investir em fundos imobiliários para receber renda? A gente viu que com R$170 mil você consegue gerar um salário mínimo, né, investindo em fundos que vão te retornar um valor médio ali de 0,7% ao mês. E a ideia é você construir essa carteira rumo a uma geração de renda. Você conseguir criar uma carteira com vários fundos imobiliários que no seu somatório ali vão te gerar uma renda de prazo indefinido, e fazer isso também com as ações, porque não com dividendos. E a ideia é que você construa essa carteira para que ela gere cada vez mais renda e você possa viver dela de forma tranquila, em que ela pague boa parte dos seus custos mensais e que você consiga chegar lá na frente com um patrimônio construído e tenha uma aposentadoria mais tranquila, né? Você vai ter ali uma renda vinda desses fundos imobiliários. Caso você precise vender uma parte deles, você tem liquidez, você pode ir na bolsa e vender uma parte desses imóveis. E me diz aqui nos comentários, você investe em fundos imobiliários? Em quais fundos você investe? Vamos deixar aqui na descrição quais fundos são interessantes para a gente avaliar e trazer no próximo vídeo também um comparativo de quanto a gente precisaria investir para chegar numa renda de um salário mínimo. Ou então, se você tiver alguma dúvida, quer que eu comente sobre algum outro fundo, faça alguma análise mais detalhada, deixa aqui nos comentários e que eu trago aqui para o canal com mais detalhes. Vou deixar aqui na descrição também e no card um vídeo que eu fiz uma análise de investimentos feitos por 5 anos consecutivos, né, no fundo HGLG, né, é um estudo de caso para a gente observar qual seria o comportamento de um investimento por 5 anos ali. Se você quiser que eu traga outro fundo para a gente fazer esse tipo de análise, deixa aqui para mim nos comentários que vai ser um prazer eu trazer aqui no canal mais detalhes, beleza? E se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos, beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, valeu!